Oi, gente, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, nós vamos concluir esse conteúdo, né, que é modelos atômicos. Então, a gente viu que o átomo é o quê? Ele é a unidade fundamental da matéria. E a matéria, o que é? Ela é tudo que tem massa, volume e ocupa no lugar do espaço. Então, tudo é matéria. O computador, o celular, uma mesa, tudo vai ser considerado matéria. E aqui a gente tem a evolução dos modelos atômicos. Então, como foi essa evolução? Em 1803, teve o primeiro modelo atômico de Dalton, que ele ficou conhecido como bola de bilhar. E aí, em 1898, teve o segundo modelo atômico, que foi o de Thomson. Em 1911, o modelo de Rutherford. 1913, o modelo de Bohr. E 1926, o modelo atômico quântico. Mas os modelos que ganharam destaques foi o de Thomson, Rutherford e Bohr, que nós vamos ver agora. Então, o modelo atômico de Thomson, ele ficou conhecido como pudim de passas. Então, aqui vão ter cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas estáticas, que elas estão paradas, distribuídas uniformemente. Então, a mesma quantidade de próton, que é a carga positiva, vai ser a mesma quantidade de elétron, que é a carga negativa. Então, se tem a mesma quantidade, a carga elétrica total vai ser nula, que vai ser um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Então, eles ali, a carga total vai ser nula porque eles se anulam, um positivo e um negativo. Se tiver 10 positivos, tem 10 negativos. Então, se tiver 10 prótons, tem 10 elétrons. Certo? Então, Thomson o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas. Então, teve a bola de bilhar de Dalton e agora o pudim de passas de Thomson. Depois veio o modelo de Rutherford. Então, esse modelo ficou conhecido como sistema planetário. Ele observou que o átomo, ele possui o quê? Um núcleo, onde tinham os prótons, né, as cargas positivas, e ao redor tinha uma grande região vazia, que é onde ficam os elétrons. Então, ele disse que o quê? Que os elétrons eram dotados de cargas negativas. E no núcleo se encontravam os positivos, que são os prótons. Então, veja que o modelo dele já é bem diferente do de Thomson. E por último, né, que ganhou destaque foi o modelo de Bohr. Ele disse que os elétrons, eles só se movem ao redor do núcleo. Então, aqui tem um núcleo, né, com as cargas positivas, e esses elétrons de cargas negativas só se mudavam de local se ganhasse ou perdesse energia. E aí depois veio outro cientista, Lewis, que ajustou essa ideia, dizendo que os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo, mas não nessas órbitas definidas como tinha dito Bohr. Então, os elétrons eles não vão ter órbitas definidas, eles estão lá girando ao redor desse núcleo que tem cargas positivas, que são os prótons. Então, no centro aqui do átomo, tem os prótons e os nêutrons, né? E ao redor, que é a eletrosfera, tem os elétrons, que são as cargas negativas. E a quantidade de próton vai ser igual à quantidade de elétron. Então, a carga positiva, P, próton positivo, e a carga elétrica dos negativos, que são os elétrons, são iguais, próton e elétron. E aí eles vão se anulando. E onde tem a maior massa do átomo é no núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. E assim a gente finaliza o conteúdo da quarta unidade. Então, a gente viu como é a estrutura do átomo, o que é o átomo e a matéria, e quais foram os principais cientistas que elaboraram modelos para o átomo. Então, espero que vocês tenham compreendido e agora nós vamos responder questões. Então, assim a gente finaliza a quarta unidade. Então, não tem mais conteúdo novo para a quarta unidade, agora questões para a gente responder. Agora, gente, nós vamos responder questões do conteúdo dessas 2 semanas, que são os modelos atômicos. Então, questão 1. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui 2 partes, a saber, uma delas é o núcleo,
constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa. C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm a maior massa. D. Entre as partículas atômicas, os nêutrons isolados apresentam maior massa. Então, na questão 1, ele quer saber quem tem maior massa, quais são as características desses elementos, né? Nêutrons, prótons e elétrons. Então, a gente viu que a maior massa, ela está onde? No núcleo do átomo. E o núcleo é formado por quem? Pelos prótons e nêutrons. Então, aqui, a letra C é a letra correta, porque entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Tem sim, porque eles estão no núcleo, e esse núcleo do átomo apresenta 99,9% da massa do átomo. Então, a questão correta é a letra C. Questão 2. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa? Correto, né? Então, na eletrosfera tem as cargas elétricas negativas, que são os elétrons. E o restante está incorreto, né? Então, aqui, questão 2, a letra A. Questão 3. O núcleo de um átomo pode ser definido como uma pequena e densa região central que é responsável por praticamente toda a massa do átomo. Aqui já é a resposta correta. Então, o núcleo é aquela região central que contém os prótons e os nêutrons e tem 99,9% da massa do átomo. Questão 4, gente, que errou aqui a numeração. Questão 4. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e uma de suas contribuições é... Tá aqui, Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar. B. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. C. Rutherford, pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria. D. Thomson descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria. E. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica, denominados nêutrons. Então, aqui a correta é a letra D. Thomson descobriu que existiam as cargas negativas que iam compor aquela matéria. Questão 6. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Esse modelo foi comparado a uma bola de bilhar, né? Como a gente viu na aula passada. Questão 7. A afirmação, o espaço entre os núcleos dos átomos está ocupado por elétrons de carga negativa. Representa uma interpretação dos trabalhos executados por Rutherford, né? Então, o espaço entre os núcleos dos átomos está ocupado por elétrons, que têm a carga negativa. Questão 8. Qual cientista propôs o primeiro modelo atômico moderno que ficou conhecido como bola de bilhar? Como a gente viu, Dalton, né? Então, aqui a correta é a letra C. Questão 9. O núcleo é a região do átomo que contém as partículas elétricas negativas? Errado. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Contém os nêutrons? Concentra praticamente toda a massa do átomo e contém elétrons e nêutrons. Então, aqui a correta é a letra D, porque ele concentra praticamente toda a massa do átomo e é formado pelos nêutrons e prótons, e não elétrons e prótons. Então, é isso, pessoal. Assim a gente finaliza a quarta unidade. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo
e sempre, sempre respondam questões, porque assim melhora o entendimento do conteúdo e melhora o aprendizado e fixação. Até a próxima!